Detalhes bastante inesperados de insiders na Casa Branca. Na declaração de Trump sobre planejar encontro com Putin na Hungria, o Kremlin comemorou dizendo que Putin novamente superou Trump e impediu a reunião do presidente dos Estados Unidos da América com Zelensky. Insiders na Casa Branca afirmam que os russos estão comemorando cedo demais. Para entender, é útil analisar a situação de modo mais amplo. Como foi declarado na Casa Branca, as vitórias diplomáticas do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, mudaram o cenário geopolítico e encurralaram o ditador russo Vladimir Putin, não deixando espaço para manobras. Os insiders observam que Trump está entusiasmado com seu sucesso em alcançar um cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza e confiante em sua capacidade de conseguir um avanço na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Além disso, na Casa Branca insinuaram que durante a cúpula no Alasca em agosto, Putin pessoalmente incentivou Trump a apoiar a Ucrânia, com suas histórias delirantes sobre os huriquidas, pechenegs e assim por diante. E hoje, a Casa Branca reconheceu oficialmente que os Estados Unidos da América intensificaram a troca de informações de inteligência com a Ucrânia, incluindo dados sobre alvos localizados mais profundamente no território da Rússia. Essa decisão faz parte de uma mudança estratégica que permitirá retomar as negociações com Moscou, que ficaram estagnadas após a cúpula no Alasca. E acrescentaram que todas as últimas declarações contundentes de Trump tinham como objetivo forçar Putin a ligar primeiro, e Putin realmente fez isso. Sou Alexei Petty, hoje é 17 de outubro, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, quero pedir para vocês se inscreverem neste canal, deixarem um like, escreverem qualquer comentário neste episódio e se inscreverem no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito: apoie o canal de Alexei Petty. Escolha um formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Começo este episódio com um título do jornal The Telegraph, que hoje escreve de forma bem concisa. As vitórias diplomáticas do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, mudaram o cenário geopolítico e encurralaram o líder russo Vladimir Putin, não deixando espaço para manobra. E agora, continuando. Os insiders observam que Trump está entusiasmado com seu sucesso em alcançar um cessar-fogo entre Israel e Gaza e está confiante de que poderá conseguir o mesmo avanço na guerra da Rússia contra a Ucrânia. E os insiders observam que os acordos firmados no Oriente Médio e nas proximidades imediatas da Rússia aumentaram a influência de Washington à custa da influência de Putin. Em palavras simples, onde antes havia influência de Moscou, agora há influência de Washington. Moscou foi simplesmente expulsa de lá como se fosse com trapos molhados. Então, o acordo de paz entre a Arménia e Azerbaijão, que foi concluído com a assinatura do acordo de paz na Casa Branca em agosto, reduz a dependência de rotas que passam pela Rússia ou que são controladas por ela. E isso põe fim a um conflito que permitia a Moscou, em diferentes momentos, jogar dos dois lados, fornecendo armas para um lado e do outro enviando forças de paz. Ou seja, o conflito em torno de Nagorno-Karabakh era um tema que a Rússia sempre manipulou. Agora, a Rússia não tem mais nenhuma influência lá. Além disso, repare como no último encontro Putin pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão, Aliyev, pelo avião azerbaijano abatido, e é preciso observar em que postura Putin fez isso. No geral, as posições do Kremlin como hegemonia na Ásia Central estão enfraquecendo, e o Kremlin também observa o enfraquecimento de seus aliados no Oriente Médio, novamente em meio ao fortalecimento da posição de Trump. Isso diz respeito, em primeiro lugar, ao Irã, cuja posição foi abalada depois que Hamas e Hezbollah sofreram sérios danos nos conflitos com Israel. O colapso do governo sírio praticamente destruiu o chamado eixo de resistência de Teherã, ou seja, a cadeia de forças por procuração e grupos terroristas. Até mesmo as tentativas da Rússia de encontrar aliados no Oriente Médio resultaram em uma catástrofe vergonhosa. O que isso significa? E na quarta-feira desta semana estava previsto acontecer em Moscou uma cúpula chamada Rússia Mundo Árabe, cujos líderes viriam a Moscou para demonstrar que o Kremlin está longe de estar isolado. Putin esperava que os líderes da Arábia Saudita, Emirados, Qatar, Oman, entre outros, todos se reuniriam em Moscou e exibiriam o mundo árabe com Vladimir Putin. Os russos diriam orgulhosos: vejam, o mundo árabe nos apoia. A cúpula foi cancelada, mas os russos afirmam que só foi adiada
porque ninguém, enfatizo ninguém, exceto o presidente da Síria, achar quis ir até lá. Todos os líderes do mundo árabe simplesmente disseram que a cúpula em Moscou com os russos mal lavados, não, obrigado, imagina, não. Portanto, o impacto combinado dos acordos e entendimentos assinados durante os primeiros 9 meses da presidência de Trump levou à redução das tensões e distúrbios no Oriente Médio, dos quais o Kremlin se aproveita há décadas. Agora, resumindo, Putin perdeu significativamente sua influência no Oriente Médio e na Ásia Central. Por isso, Putin está tentando se agarrar à Ucrânia com unhas e dentes e ele tinha muita esperança de que Trump o ajudaria a manter o controle sobre a Ucrânia. E vamos ser honestos, nos primeiros meses da presidência de Trump foi exatamente isso que ele tentou fazer. Mas depois Vladimir Putin, o próprio Putin, estragou tudo. Hoje, fontes na Casa Branca informaram que o encontro do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com o ditador russo Vladimir Putin, no Alasca, prometia ser um grande passo na regulação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em vez disso, o chefe do Kremlin rejeitou categoricamente todas as propostas e deu ao Trump uma longa palestra histórica. E então, segundo fontes, a ampla risada do Trump foi substituída por decepção e até raiva a portas fechadas. Além disso, Putin, na presença de apenas alguns conselheiros, rejeitou a proposta do presidente dos Estados Unidos da América de suspender as sanções em troca de um cessar-fogo. Naquele momento, ele insistiu que só cessaria a agressão contra a Ucrânia se a Ucrânia capitulasse e cedesse territórios. E então, segundo fontes, depois disso, Putin fez um discurso incoerente sobre uma pseudo-história no qual começou a mencionar príncipes medievais como Ryurik de Novgorod e Yaroslav, o sábio. Ele também não esqueceu de Bohdan Khmelnytsky, promovendo a tese de que Ucrânia e Rússia seriam supostamente uma só nação, um só povo e assim por diante. Enfim, toda essa baboseira dos russos começou a ser despejada nos ouvidos de Donald Trump. Fontes dizem que Trump ficou atordoado com o discurso de Putin, elevou a voz várias vezes e chegou a ameaçar ir embora. Ele perguntou: "Do que você está falando? Que Ryuriks?" Essas fontes também observaram que, no final, o presidente dos Estados Unidos da América encurtou a reunião, cancelou o almoço planejado, no qual as delegações americana e russa deveriam discutir os laços econômicos e a cooperação entre os países. Fontes destacaram que a cúpula no Alasca foi o ponto mais baixo das relações entre Trump e Putin. E agora as fontes afirmam que foi justamente o resultado desse encontro que provocou uma mudança na posição dos Estados Unidos da América em favor da Ucrânia. Além disso, as fontes afirmam que foi justamente após a cúpula no Alasca que os Estados Unidos da América intensificaram o intercâmbio de informações de inteligência com a Ucrânia, incluindo dados sobre alvos localizados mais profundamente no território da Rússia. Essa decisão faz parte de uma mudança estratégica que permitirá retomar as negociações com Moscou, que estavam em um impasse. Bem, era nisso que a Casa Branca estava apostando. E agora, segundo uma fonte da Cable News Network com a permissão dos Estados Unidos, a Ucrânia está adotando uma estratégia direcionada de ataques à infraestrutura energética russa. Segundo o interlocutor, considerando o congelamento de fato da linha de frente e mais de 1 milhão de mortos em decorrência da guerra, a Ucrânia acredita que os ataques à energia russa são uma das poucas maneiras de alcançar resultados. No entanto, como declarou hoje o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, nem a Ucrânia nem a Rússia estão prontas para assinar um acordo de paz neste momento, pois existem muitas contradições insolúveis entre os países. A seguir, uma citação de J.D. Vance. Apesar da diplomacia firme do presidente dos Estados Unidos incentivar a busca por solução, no fim ambas as partes precisam estar dispostas a fechar um acordo. E agora, apesar de todo o nosso trabalho, e nós continuaremos com ele, russos e ucranianos simplesmente ainda não chegaram ao ponto em que possam firmar um acordo. Mas uma resolução ainda é possível, porém isso exigirá muito mais trabalho. Acho que existe uma discrepância fundamental de expectativas. Os russos tendem a pensar que estão se saindo muito melhor no campo de batalha do que realmente estão. Isso dificultou a obtenção de um acordo nos últimos meses, apesar de algum progresso. Depois dessa citação de J.D. Vance, imediatamente me lembrei da declaração de ontem do assessor de Putin, o Shakov, que após a conversa entre Putin e Trump, afirmou que Putin explicou ao presidente americano que eles têm uma vantagem estratégica em toda a linha de frente, o que significa que a Ucrânia literalmente vai desmoronar em poucas horas. Eles ainda não começaram a lutar com toda a força. Mesmo assim, você lembra dessas histórias de que eles nem começaram?
Putin, mais uma vez, explicou para Trump, segundo Rushakov, que a vantagem está do lado russo. É só que o lado russo não quer muito lutar, mas se quiser, amanhã mesmo já estará na fronteira com a Polônia. E J.D. Vance diz, ouçam, eles estão meio desligados. Com essas avaliações superestimadas, eles acham que realmente estão avançando lá em um ritmo inacreditável. Ele afirma que isso dificulta o acordo, mas não há garantia de que Trump não mude de ideia. E aqui vou citar um dos diplomatas europeus. Com Trump é sempre um jogo constante de cabo de guerra. Você conversa com ele, ajuda ele a entender que Putin é um problema, e então vocês passam para outros assuntos. E ele volta a se inclinar para a posição do Putin. Por isso é preciso conversar de novo. E assim continua de novo e de novo, repetidamente. Colocarei reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais, tchau.